Queridos, vamos começar hoje a falar alguma coisa acerca de uma vida cristã autêntica, de uma vida cristã saudável, de uma vida cristã poderosa em Deus, uma vida que de fato nos faça cristãos vencedores. Os irmãos sabem que a Escritura, quando fala dos cristãos de uma maneira geral, os classifica em dois grandes grupos, né? Ou em dois grupos. Um grupo dos cristãos que, talvez por negligência sua e por outros fatores que não convém falar agora, pelo tempo, mas cristãos que não conseguirão vencer. São cristãos derrotados no tempo, derrotados pela preguiça, derrotados pela negligência, derrotados pelo pecado, derrotados pelo mundo, e que serão privados do grande desfrute do reino de Cristo em sua manifestação, por ocasião da sua parousia. É o caso lá das parábolas do Evangelho de Mateus, que fala sobre o servo infiel, que fala sobre as virgens loucas, mas também a Escritura nos aponta um outro grupo de pessoas, chamados de cristãos vencedores, ou seja, um grupo menor, mas um grupo que é caracterizado por pessoas que fizeram uso, do tempo em que tiveram de oportunidade em suas vidas, de tomar para si a palavra de Deus, e como João ou Ezequiel, como vocês queiram, como aqueles que comem a palavra de Deus, que experimentam essa palavra e assimilam essa palavra no coração, na alma, no espírito, no entendimento, de tal maneira que essa palavra de Deus, que é poderosa para nos salvar, possa nos transformar completamente. A obra de salvação é uma obra divina, é Deus quem opera. Não pense que é impossível que você seja um cristão vencedor, porque pensar isso é considerar que Deus não seja poderoso o suficiente para transformar a sua alma. Agora, é importante sabermos que nós participamos deste processo. Toda a Escritura, sobretudo a neotestamentária, nos convida constantemente ao arrependimento, nos convida a tomar posse da vida eterna, nos convida a desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor, ou seja, há uma participação nossa nesse processo de salvação. E é isso que eu quero falar com vocês, tomando um modelo, tomando um exemplo de pessoa que venceu. Ou seja, é muito bom quando nós falamos de uma vida cristã vitoriosa, nós tenhamos um modelo para quem olhar, mas um modelo de pessoa como nós, com as mesmas limitações que nós, com as mesmas dificuldades, porque homem como nós viveu sobre a terra e cumpriu cabalmente todo o seu ministério, cumpriu toda a sua missão, conforme nós lemos agora. Estamos aqui a falar do apóstolo Paulo. Imagine vocês que 2 Timóteo foi o último escrito do apóstolo, ou seja, depois de 2 Timóteo ele nada mais escreveu. Como ele mesmo diz no capítulo 4 dessa epístola, no versículo 6, ele diz: quanto a mim, estou já sendo entregue, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Agora, o que Paulo tinha a dizer de si mesmo, nesse momento crucial da sua existência, que é o momento em que ele sabia que ele estaria cruzando os portais do tempo para a eternidade. Ele simplesmente diz assim, com bastante clareza, com bastante consciência, com bastante firmeza, ele declara: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele diz que ele cumpriu cabalmente, em fidelidade, aquilo que ele precisava realizar. E então ele pôde em seguida dizer: desde já
desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. É este apóstolo que diz assim acerca de si mesmo, que completou a sua carreira, que guardou a fé, que cumpriu cabalmente com o seu ministério. É o mesmo que diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, dizendo à igreja, sede vós meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Daí a ideia de nós falarmos um pouco sobre essa figura deste homem que, de certo modo, é um modelo para nós. Não que ele seja um modelo em si mesmo. Quando ele diz, sede meus imitadores, ele diz, do modo como também eu sou de Cristo, ou seja, Cristo é o grande modelo. Cristo foi o grande homem que de fato viveu a sua existência e cumpriu a missão que havia de realizar, amando a Deus em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Mas agora Paulo se coloca, tomando Cristo como modelo, se coloca agora a si mesmo como modelo. Ou seja, em que sentido devemos nós imitar o apóstolo Paulo? No sentido de que ele foi um esmero imitador de Cristo. Imitemos, portanto, o apóstolo Paulo naquilo em que ele fez, imitando a Cristo. Por isso o tema que nós propomos é o segredo de Paulo. Ou seja, Paulo certamente tinha alguns segredos, ou alguns atributos, algumas virtudes, algumas atitudes que ele tomou em sua vida e que ele experimentou, que certamente o fizeram um vencedor. Paulo, ele podia dizer que a coroa da justiça já estava reservada e que ele a haveria de receber da parte de Deus, porque ele havia realizado com amor e com fidelidade toda a sua obra. Mas se você olhar para a vida de Paulo e olhar para a sua própria vida, tanto a vida de Paulo como a nossa, ela está cheia de obstáculos, cheias de problemas. A vida é cheia de angústias, cheias de tribulações, cheias de inimigos que procuram todos os dias nos impedir de prosseguir, de avançar, de vencer. E, portanto, olhando para Paulo, nós poderemos encontrar aqui algumas questões que eu acredito que, se levadas a sério, podem nos ajudar, de alguma maneira, a sermos, ou procedermos, ou falarmos como o apóstolo Paulo no final da sua jornada. Amém, queridos? Me acompanhe, portanto, eu vou apresentar aqui esses pontos que eu julgo cruciais. Todos os pontos que vou apresentar estão dentro da história do apóstolo Paulo. Não quero aqui contar a história de toda a história de Paulo, mas eu vou apontar alguns aspectos que eu julgo que são importantes e necessários para uma vida cristã vencedora. Amém? Querem saber? Querem saber quais são esses segredos? E na medida que você for percebendo cada um desses aspectos, vá pensando na sua própria vida, pense um pouco no seu coração. E a primeira característica de Paulo, que consiste em um de seus segredos, é o que nós podemos chamar de amor pela verdade. Qual era a grande força interior? Qual era a grande motivação que impulsionava o apóstolo Paulo a enfrentar toda sorte de dificuldade, toda sorte de problema, e de jamais desistir, de jamais recuar, e de sempre avançar em direção ao alvo? Lembra que ele diz lá no livro de Filipenses, quando ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação? Que força era essa? Eu fico olhando para a nossa experiência humana, para a minha experiência, para a experiência de vocês também. Eu conheço um pouco da experiência de cada um aqui, ou da maioria pelo menos, de pessoas mais próximas a mim,
E eu fico observando o quão frágeis nós somos. Quantas vezes vem a vontade de desanimar, a vontade de desistir diante de coisas tão pequenas, de coisas tão insignificantes. Mas o apóstolo Paulo não, ele diz: olha, eu prossigo para alcançar o prêmio da soberana vocação. E eu conversando mais cedo com o Josué sobre esse tema, ele perguntou assim para mim: pastor, o que está nos faltando? Foi isso mesmo? Ou qual é o nosso problema? E isso, queridos, porque nós conversávamos, permita-me colocar nesses termos, está havendo aqui agora em Taguatinga, hoje é o último dia, salvo engano, desde o dia 3, dia 4, dia 5, uma grande festa católica, chamada de Pentecostes, uma festa que já acontece há alguns anos. E eu quero ser honesto para vocês, viu? Os crentes falam muito mal dos católicos, né? Vocês sabem, não sabem? Os crentes falam mal dos católicos, mas eu ousaria perguntar com que autoridade, né? Com que autoridade falamos mal dos católicos? Porque eu sei que repousa aí uma certa ignorância, uma certa falta de entendimento, mas, queridos, olha, a força que eles têm, a fidelidade que eles têm e o fervor que eles têm é muito louvável. Vocês acreditam que hoje eu fui ao parque por volta do meio-dia? Eu estou morando agora bem ao lado do parque, fui dar uma andada por lá para poder esticar um pouco o esqueleto e ver como é que estavam lá as disposições, a festa e tal. Queridos, meio-dia já estava cheio, muita gente lá presente, levando um banquinho, cada um levava o seu banquinho, porque a pessoa que vai, se ela não quiser ficar em pé, ou ela paga para sentar na cadeira que está lá, ou ela leva o seu próprio banquinho. E estava cheio de gente, meio-dia. Eu falei: gente do céu, vai começar essa festa agora. Aí eu perguntei para uma pessoa: que horas começa aqui hoje a festa aqui? Aí falaram: ó, vai começar hoje às 17 horas. Falei: mas a essa hora já estão aqui esperando? É para não perder o lugar. É para não perder o lugar. E as pessoas vindo de todas as direções aqui, da QND, da QNB, da QNA, vindo famílias de pessoas jovens, crianças, adultos, pessoas idosas, cada um com o seu banquinho, com a sua marmita, com o seu biscoito, com o seu salgadinho, com a sua água, para não perder um lugar mais próximo possível de onde seria ou será ministrado a palavra, os louvores e etc. Ou seja, há uma disposição, ainda que falta-lhes, eu imagino, um pouco de compreensão acerca da vontade de Deus, mas também nos falta compreensão acerca da vontade de Deus. Ninguém sabe todas as coisas, todos nós, tanto eles quanto nós, estamos dentro de um mesmo processo, um mais avançado, o outro menos avançado, mas todos de alguma maneira com a sua fé, fazendo a sua caminhada, todos de alguma maneira procurando ascender um degrau na sua espiritualidade. Mas a grande questão é que eles possuem um grande fervor. Interessante as canções que eles cantam. Me parece que depois, como eu estou morando muito pertinho, eu ouço tudo, desde a pregação, os louvores, a afinação do instrumento, a gente ouve tudo lá de casa. Mas imagine que as canções que precedem o louvor principal, eu imagino, queridos, mais difícil de escutar. Mas ninguém estava ali preocupado, estavam todos ali cantando. Ou seja, uma disposição que para aqueles que os criticam, lhes falta. Lhes falta. Falta-nos um fervor, falta-nos uma disposição. E essa disposição, a despeito da visão que temos ou que não temos, é movida pelo amor à verdade. Olhem para a vida de Saulo. Saulo
de Tarso, ele tem dois momentos a sua vida, dois momentos principais: Antigo e Novo Testamento. O Paulo do Antigo Testamento, o Paulo da lei, o Paulo fariseu, o Paulo criado aos pés de Gamaliel, Paulo ou Saulo, tanto faz, tá, amados? O nome de Saulo não foi mudado para Paulo quando se converteu, como alguns pensam. Paulo tinha dois nomes porque ele tinha duas cidadanias. Ele era hebreu, enquanto hebreu seu nome era Saulo. Ele era romano, enquanto romano seu nome era Paulo. É certo que num dado momento do ministério de Saulo, ele passa a se chamar Paulo, ou seja, a ênfase é Paulo por causa do seu ministério aos gentios. Mas o Saulo também era Paulo, mesmo antes do caminho de Damasco. Mas de todo modo, quando nós olhamos para a história de Saulo, que seja Saulo de Tarso, o que nós vemos é alguém que desde a infância amava profundamente a verdade de Deus. Agora entenda, amar a verdade não significa que você já tenha a compreensão do que seja a verdade. Amar a verdade não é amar o conhecimento já adquirido depois de todo o crescimento espiritual. Amar a verdade é você saber que existe a verdade, que Deus é a verdade, e que a despeito de qualquer coisa você precisa ter em consideração que a verdade é que muda as nossas vidas. Basta que nós leiamos, por exemplo, Filipenses capítulo 3. Vamos abrir a escritura neste momento. Quero que vocês leiam comigo. Capítulo 3 de Filipenses. E aqui o próprio Paulo, ele conta a sua trajetória em relação à verdade. E aí eu poderia fazer aqui uma pergunta para que você pense acerca sobre o amor da verdade, ou o amor à verdade. A pergunta que eu faço é: nós do DEVAP, vamos reconhecer isso, temos aí uma certa ânsia e uma certa alegria em relação à verdade, porque o Senhor nos deu a graça de compreender muitas coisas, fala a verdade. De certo modo nós nos gloriamos, né? Não vou dizer uma coisa negativa, mas nós estamos sempre testemunhando que o Senhor nos tem mostrado, que o Senhor tem falado, que o Senhor tem aberto nossos olhos, que nós estávamos cativos, que nós éramos prisioneiros, que o Senhor nos libertou. Sim, mas diante disso eu pergunto: o que nós estamos dispostos a fazer? O que você está disposto a fazer pelo amor da verdade de Deus? Será que essa questão da verdade para nós é apenas uma questão intelectual? Será que essa questão da verdade é para nós apenas uma questão de vaidade? Uma vaidade pessoal, uma vaidade coletiva, uma vaidade religiosa? Ou será que nós pensamos verdadeiramente sobre a verdade e sabemos que somente a verdade será capaz, de fato, de nos libertar? Então, o que somos nós capazes de fazer em face da verdade, ou pela verdade, ou por amor à verdade? Será que esse amor existe mesmo? Ou será que é apenas um engodo? É apenas um artifício da nossa mente, do nosso ego, para nos manter mais e mais alienado à verdade, ainda que a louvemos? Não é? Então pense um pouco comigo e veja aqui o apóstolo Paulo dando o seu testemunho acerca da verdade. Capítulo 3 de Filipenses, ele diz assim a partir do versículo 4, falando da sua vida anterior, antes de conhecer a Cristo. Ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Confiar na carne, queridos, nesse contexto, é confiar na sua capacidade, é confiar nas suas habilidades, é confiar, né, certamente, na sua capacidade de realização da vontade de Deus, mesmo não estando exatamente no caminho exato,
Mas ele diz assim: olha, se qualquer pessoa se julga apóstolo, se julga um homem de Deus, um pregador, eu muito mais do que qualquer dessas pessoas. E aí ele começa a apresentar o seu currículo, demonstrando que desde sempre ele foi alguém exemplar. E aí ele começa a dizer no versículo 5, circuncidado ao 8º dia. Se Paulo fosse um católico, você poderia entender esse circuncidado ao 8º dia como o batismo infantil, o batismo das crianças. Ou seja, ele começa dizendo: desde o meu nascimento, ao 8º dia de nascida, eu fui circuncidado. Ele diz: eu sou da linhagem de Israel, ou seja, filho de Abraão, mas não filho de Ismael, mas filho de Abraão e Isaac, e também de Jacó, que é Israel. Vai mostrando toda a linhagem do chamamento, da eleição. Ele diz: da tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim, para Jacó, era a tribo mais amada, não é? Por ser o filho caçula. Eram 2 os filhos que Jacó mais amava, que era José, que era o filho da mulher a quem ele amava, e Benjamim, que era o filho mais moço. Então ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus, ou seja, pai e mãe hebreus. Ele tinha um sangue puro no que diz respeito a essa linhagem de Abraão. Quanto à lei, ele era fariseu, ou seja, ele fazia parte da seita mais severa do judaísmo. Se fosse hoje, ele diria alguma coisa que vocês sabem o que eu queria dizer aqui para vocês. Versículo 6, quanto ao zelo, vírgula, perseguidor da igreja. E ele dizia isso com glória, ou seja, ele tinha um zelo tão profundo e um zelo tão grande pelo nome de Deus, por Iavé, pelo eu sou, que quando então ele se pôs como perseguidor da igreja, ele pensava fazer com isso, prestar um culto a Deus. Ele pensava que ele estava prestando um atributo a Deus, ou seja, Deus tinha o seu povo escolhido, segundo Paulo, ou Saulo, que era o povo de Israel, e que agora ele via a igreja de Jesus Cristo como um perigo para afastar e desviar os judeus da sua verdadeira fé. Daí ele se pôr como um perseguidor da igreja, como que pensasse: eu vou aniquilar a igreja, porque aniquilando a igreja, eu defendo o nome de Deus, eu defendo Moisés, eu defendo as escrituras, eu defendo a lei. Então, quando ele diz que quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja, ele fala isso com muito louvor acerca de si mesmo. E ele diz ainda mais: quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, até aqui, mostra-nos toda a vida de Saulo de Tarso antes de se encontrar com Jesus no caminho de Damasco. Ou seja, Saulo, desde a infância, era alguém que estava determinado a dedicar toda a sua existência, toda a sua vida, todas as suas forças, todo o seu talento, por uma causa que ele acreditava ser a verdade. Para Saulo, Moisés, a lei, os profetas, o judaísmo, o templo, o sábado, os sacerdotes, os sacrifícios, as festas de Israel, para ele tudo aquilo era o reflexo, era a expressão da verdade. De modo que mais na frente ele vai confessar que lhe faltava entendimento, que lhe faltava compreensão. Mas o fato é que, a despeito de qualquer coisa que alguém possa falar acerca de Saulo, antes de se encontrar com Cristo, ele era alguém que amava a verdade de Deus. Amava a tal ponto de se fazer um perseguidor da igreja. Amava a tal ponto de fazer com que ele ingressasse numa das seitas mais severas do judaísmo. Ou seja, ele tinha um grande orgulho de poder dizer tudo aquilo que ele era e aquilo que ele representava no judaísmo. Ele viria a dizer no livro dos Gálatas, capítulo 1, que acima, ou seja, até os ombros dele, nenhuma pessoa da sua idade era superior a ele.
Ou seja, todos da sua idade estavam abaixo da disposição, do amor, da entrega e do serviço que ele tinha. Alguém pode dizer, mas ele não conhecia a verdade, ele não conhecia Jesus Cristo, ele não conhecia o espírito da lei, ele era um legalista, ele era um perseguidor, ele era um homem mau, ele era um homem perverso. Você pode dizer tudo isso dele, mas o que você não pode dizer é que na sua ignorância, na sua falta de visão espiritual, ele era absoluto por Deus. E agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Como Deus olha para duas pessoas, uma que não compreende muito, que não sabe muito, que até pensa que sabe, até pensa que compreende, ou até tem alguma compreensão, mas a sua compreensão não é exata, não está de acordo com a revelação. Essa pessoa tem uma visão deficiente. Você talvez julgue que o culto que ela presta não é adequado. Você pode julgar que a oração que ela faz não é adequada. Você pode julgar que os louvores dela não é adequado, que o lugar onde ela reúne não é adequado, que a sua teologia não é ortodoxa. Mas a pessoa, ela ama a verdade de tal modo que se há algum problema aqui ou alguma deficiência, está apenas numa oportunidade para que os seus olhos sejam abertos e ela compreenda. Tudo bem, ela não tem o que você tem, mas ela é toda e é absoluta pela verdade. Agora, do outro lado, alguém que pode dizer, eu compreendi a organicidade das Escrituras. Inclusive eu li o livro Nascidamente, vocês já leram? Ótimo livro, viu, amados? E esse livro certamente nos tem ensinado a olhar a Escritura com um olhar orgânico, um olhar de quem procura a essência em cada palavra, em cada versículo, em cada capítulo, em cada livro da Escritura. Você pode até falar assim, puxa, eu entendi agora sobre a alienação do homem em relação a Deus, que é o problema do pecado. Você pode às vezes conversar com alguém e achar que aquela pessoa é tão ignorante com respeito à ideia do pecado, porque ela ainda está naquele rudimento, ela ainda está naquela visão, daquele jardim, daquela árvore, daquela serpente. Ela não compreendeu que o problema do pecado é uma questão orgânica, e você daqui do outro lado, assim pensando, coitadinho dessa pessoa, não sabe de nada, né? Você pode dizer, puxa, eu compreendi, inclusive, que o reino de Deus é uma questão interior. Enquanto todos estão ali buscando o reino de Deus fora de si, nós sabemos que está dentro de nós. Você pode falar sobre a vinda de Jesus, você pode falar sobre o reino milenar, você pode falar com clareza acerca do sinal da besta, do anticristo, mas se te falta amor pela verdade, eu pergunto para você, diante dos olhos de Deus, quem aqui, em questão de disposição de coração, como diz que Deus olha o coração, quem aqui está mais adequado? Quem aqui está em melhores condições? Amados, nós precisamos parar um pouco e refletir sobre nós mesmos. Eu dizia essa semana que muitas coisas nos enganam. Até um local novo, com novas disposições, pode ser um grande engano para nós, porque nós ficamos entusiasmados com as coisas que menos têm valor e nos esquecemos das coisas que de fato têm valor. O amor da verdade decidirá finalmente onde você estará na eternidade. Não adianta você controlar ou definir ou abarcar toda a compreensão da doutrina calvinista, da eleição, da predestinação, uma vez salvo para sempre salvo. Isso pode ser só doutrina, só dogma. O que vai definir onde você estará é exatamente o amor à verdade. Isso o próprio Paulo vai declarar, daqui a pouco eu leio para vocês, mas vamos continuar aqui para os irmãos perceberem o testemunho de Paulo
acerca do seu amor pela verdade. Continuando em Filipenses capítulo 3, no versículo 7, começa com um mas. Tem um mas na sua Bíblia aí? Mas. O quanto que uma palavra faz a diferença, não? Imagine você na condição de Saulo. Vamos separar aqui a minha direita e a minha esquerda. A minha esquerda, Saulo falando de si mesmo. Ele fala: olha, eu, Saulo de Tarso, circuncidado ao 8º dia. Ele era um religioso, sim ou não? Da linhagem de Israel, ele era um bem-aventurado. Da tribo de Benjamim, ele era um preferido. Olha como ele vai colocando a situação com respeito à sua denominação. Ele era fariseu, tinha orgulho de falar fariseu. Hoje a palavra fariseu soa estranha para nós, ela soa um pouco pejorativa, porque hoje em dia quando você quer xingar uma pessoa de falsa, de hipócrita, você fala: seu fariseu, não é? Mas naquele tempo isso era uma glória. De que igreja você é? Eu sou da igreja dos fariseus. Seria assim: eu sou da Deus é amor. Rigorosa quanto aos usos e costumes. Ou eu sou da Assembleia de Deus de Madureira de 20 anos atrás, porque hoje mudou muito, que era aquele rigor austero, né? Muito rigor, né? Ou seja, são características de grupos de pessoas que levam muito a sério aquilo em que acreditam. Não estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor, estou falando da austeridade com que levam adiante a sua fé, chega ao extremo da sua fé. Então ele dizia positivamente: eu sou fariseu, e com respeito à sua disposição em defender a verdade e o nome de Deus, perseguidor da igreja. Em outras palavras, ele podia dizer: vocês tudo aí dizem que ama a verdade, mas só quem a defende verdadeiramente sou eu. Eu a defendo a ponto de impedir o crescimento de qualquer seita que porventura coloque em risco o nome do nosso Deus e a nossa lei, o nosso legislador, que é Moisés. Então, olha só o que ele estava dizendo. Ele não era desculpe a expressão, mas é uma expressão muito coloquial, ele não era um Zé Ninguém, não era alguém sem status, sem conhecimento, não, ele era grande na sua religião. Agora, quando chegamos no versículo 7, começa com um mas. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas. Esse mais significa, sabe o que, queridos? Ele agora vai mostrar como que ele vai mudar completamente de vida. Ele vai mudar completamente a sua visão. Ele vai buscar em si todas as suas forças para abandonar por completo tudo aquilo que outrora para ele era lucro. Ele diz: mas aquilo que para mim era lucro, aquilo que para mim era lucro. Você sabia que a sua condição, mesmo no DEVAP, pode ser isso que ele chama de para mim, o que para mim era lucro? Porque se você está simplesmente ostentando uma visão, uma perspectiva teológica que para você é adequada, mas se você não tem compromisso real no coração com essa verdade, isso pode ser o teu grande engano. Porque nós não somos chamados para servir a dogmas, nós não somos chamados para servir a conceitos.
Ah, pastor, mas os conceitos estão corretos. Sim, mas os conceitos são apenas um mecanismo pedagógico, instrumental, linguístico, para que você compreenda questões que acontecem dentro de você. Por exemplo, quando você compra, digamos, um aparelho de som, e ali vem um manual, não é? Você lê o manual? Imagino que você lê o básico do manual, para você não danificar o seu aparelho. Mas para que serve aquele manual? Não é apenas para te falar como você vai se relacionar e como você poderá extrair o melhor daquele som que você comprou? E aí, logo que você compreendeu, aquele manual vai para onde? Para uma gaveta. E aí você vai usufruir daquele bem que você adquiriu. Colocar o som para funcionar, aí fazer a equalização, dosar ali os graves, os médios, os agudos, colocar aquela música que você gosta, que te impacta, e você então vai entrar naquela catarse de ouvir aquela música com tudo o que ela pode oferecer, mediante aquele som, porque ninguém merece ouvir uma música sem grave, sem aquela pancada, né, irmãos? Ou você vai deixar guardado aquele som, vai se privar daquela experiência para ficar dizendo, puxa, vocês não sabem o que está no manual. Gente, o manual diz que o grave é uma delícia, mas que para isso você terá que... Você fará isso? Mas sabia que nós cristãos fazemos? Sabia que nós ficamos falando da cruz de Cristo? Louvando, elogiando, lustrando a história, mas relacionamento mesmo, às vezes nós não temos. Somos preguiçosos, somos ainda muito lentos. Parece que é uma coisa tão distante, tão longe. Paulo vai dizer, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. O que aconteceu com Saulo? Queridos, imagine que Saulo vinha numa velocidade. Se você pegar a figura e a tradição, imaginemos que ele viesse num cavalo, ali a caminho de Damasco, tá bom? Imaginemos. Mas imagine que aquela cavalgada que ele vinha realizando em direção a Damasco representasse a sua cavalgada na sua vida religiosa. Ele vinha num ritmo, numa velocidade, num ímpeto, numa determinação, quando de repente alguma coisa coloca em xeque todas as suas convicções. De repente uma luz mais clara, mais brilhante, mais forte que o sol do meio-dia, irradia diante dele. Ele imediatamente é lançado com o rosto em terra, e quando ele olha, ele vê um homem em meio àquela luz. Lógico que ele não podia saber quem era, nem mesmo os discípulos de Jesus, após a sua morte e ressurreição, puderam reconhecê-lo de pronto, na sua glória, ou na sua ressurreição. Imagine agora na sua glória, quando ele vê aquele homem fantástico diante dele, e ele sabe que aquilo é algo sobrenatural, que excede as suas forças, que excede qualquer explicação humana, ele faz a pergunta básica: quem és tu, Senhor? Se ele não faz essa pergunta, tudo poderia continuar como antes. Ele pergunta: quem és tu? E ele poderia imaginar que fosse qualquer ser, qualquer pessoa, menos uma, que jamais lhe passaria ou lhe passou pela mente ou pelo coração. Porque ele, Saulo, tinha a certeza que Cristo estava morto, sepultado, que a história da ressurreição era uma mentira. Ele sabia disso, ele tinha tal convicção. Os boatos eram frequentes,
A história que criaram para esconder a verdade da ressurreição prevalecia no meio dos judeus. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele sabe que este que aparece é maior do que ele. E então o ser responde dizendo: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo com o rosto em terra, eu fico imaginando ele dizendo consigo lá dentro: Jesus está vivo. Ele está vivo. E agora, se ele está vivo, Saulo tem um grande problema para resolver, porque o Cristo de Deus, que se encarnou, que se fez homem, viveu como homem, foi crucificado, foi morto e foi sepultado, se é verdade que ele ressuscitou, a ressurreição de Jesus põe em xeque toda a estrutura teológica de Saulo de Tarso. Não faz sentido, porque se ele ressuscitou, então ele é o Filho de Deus, e se ele é o Filho de Deus, e ele ressuscitou, então o Yahvé deu ao seu Filho, por meio da ressurreição, a sua aprovação, e se ele é o Filho de Deus que foi pelo Pai aprovado, então o judaísmo caiu por terra, acabou. É nessa hora que muitas pessoas se levantam, bate a poeira e fala: desculpa, Jesus, foi só um engano, estou voltando. E passa a lutar toda a sua vida contra aquela visão que um dia tivera. Mas quando ele ouviu a voz: eu sou Jesus, a quem tu persegues, e Saulo então pensou consigo: puxa vida, ele está vivo. Mas o amor à verdade, queridos, é amor à verdade, não é questão de dogma. Saulo amava os dogmas em razão da verdade. Se os dogmas são postos em xeque quando a verdade lhe aparece agora ressuscitada e glorificada, Paulo não vai titubear. E a próxima pergunta que ele faz é: o que queres que eu te faça, Senhor? Ou seja, eu estou aqui disposto a realizar toda a tua vontade. Estou disposto a realizar a tua vontade. Por isso ele vai dizer aqui no capítulo 3 de Filipenses, no versículo 7, mais o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E ele ratifica no versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, tudo, a circuncisão, a linhagem de Israel, a tribo de Benjamim, filho legítimo, hebreu de hebreus, fariseu, perseguidor da igreja, a irrepreensibilidade da justiça da lei, tudo isso, ele diz, não me serve mais para nada. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou seja, se antes de se encontrar com a verdade, ele tinha um conjunto de coisas que ele chamava de verdade, agora ele pegou essas muitas coisas, desprezou, renegou, abandonou, para ganhar uma só, a Cristo.
Porque Cristo é tudo. Cristo é maior do que tudo. Nada é comparável a Jesus. Se o cristianismo posteriormente, ou se os líderes do cristianismo transformaram o cristianismo num tanto de coisas, como que voltando ao que era o judaísmo, Saulo de Tarso não tinha esse conhecimento. Ele sabia que ele abandonava todas aquelas coisas por causa de uma pessoa, por causa de Cristo, porque ele entendeu que todas as coisas encontram em Cristo a substância. Ele entendeu que todas as coisas do judaísmo encontravam em Jesus o seu pleno cumprimento, a sua glória. E agora então, Saulo de Tarso passa a ser um eterno defensor de Cristo. A partir de então, Saulo agora, ele muda completamente e radicalmente. Ele faz uma guinada de 180 graus, no sentido em que ele ia para servir a Cristo. Que força é essa, senão um amor à verdade? Agora, o problema do amor à verdade, queridos, isso eu chamo de problema porque eu tenho visto acontecer muito, sobretudo no nosso meio. Aqui é o lugar onde nós mais conseguimos detectar essa situação. É que antes, quando nós não havíamos compreendido as verdades fundamentais acerca de Jesus, nós também tínhamos muita disposição. Muita disposição. Eu me recordo que eu ia para vigílias, toda sexta-feira eu ia para a vigília, toda sexta-feira, isso era de praxe. Imagine só, umas 8 pessoas, às vezes 9 pessoas, e a Silvia está ali, não me deixa mentir, se eu mentir ela pode falar, vocês vão achar um pouco exagerado, mas é um fato. 7 pessoas, às vezes 8 pessoas, dentro de um Fusca, um Fusquinha. Fusquinha era o Fusquinha do pastor Gilberto. Então, um grupo de jovens entrava naquele Fusquinha, ficava um em cima do outro, literalmente, e nós íamos para o monte orar. Por volta de 10, 10h30 da sexta-feira, estávamos descendo em direção ao monte, e não esperávamos chegar ao monte para começar a orar. Começávamos mesmo, era dentro do Fusca. Verdade. Meus irmãos, e pensa num fogo. Descia cada labareda nesse Fusca. Bastava que começássemos a cantar aquela canção. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro. Vem, 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 Espírito divino. Ai, não. Quando eu falava vem, 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 ele vinha mesmo. E pensa, a gente chegava naquele monte já cheio, uma tocha de fogo, uma tocha humana, e ali ficávamos orando de 10 às 11, às 12, 1, 2, chegávamos em casa 4, 5, 6 horas da manhã. E vocês acham que no dia seguinte não tinha consagração no sábado de manhã? Lá nós estávamos na consagração. Íamos evangelizar. Imagine que desde os meus 10 anos de idade, eu comecei a bater de porta em porta. 10 a uns 11 anos de idade, cheguei no Penorte com meus 10 anos, uns 11 anos estava integrado na igreja, pegava minha Bíblia, batia na porta da pessoa e dizia assim para a pessoa: você pode me permitir entrar na sua casa? Porque eu estou aqui porque Jesus Cristo ordenou dizendo, era esse o discurso: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E eu vim aqui falar desse evangelho para você. Então pode entrar. Eu entrava, eu dizia, falava, tinha já os textos tudo pronto.
E eu encerrava com aquele texto que dizia, conforme está em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ali eu fazia o encerramento com apelo, partia para a próxima casa, de casa em casa, de casa em casa. Muita disposição. Quantos aqui também não passavam o domingo inteiro na igreja? Escola dominical, acabava que horas? 11h30. Quando não ia até meio-dia. Aí você ia para casa rapidamente, tinha que comer, se não tivesse de jejum. Você tinha que voltar à tarde para o culto ao ar livre. É o que eu ia falar na ordem inversa. Eu ia falar primeiro o culto ao ar livre, depois voltava, tinha ensaio, mas não tem problema. Corria para casa porque ia começar o culto da noite, às 19h30. E saímos de lá que horas? 22h30. Feliz. E lembrando, na segunda-feira, culto de doutrina. E nós íamos na segunda, íamos na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Minha mãe perdeu o esposo, o marido, por uma das razões era essa. Não parava em casa, nunca. Tem outros motivos também, mas esse também, vocês sabem. Quantas mães não perderam seus filhos porque não puderam ficar com os filhos, servindo a Deus na igreja? Uma entrega, dava o dízimo. Se alguém falasse contra o dízimo, arrumava uma briga com você. Vocês brigavam para dar o dízimo. As ofertas alçadas, que até hoje eu não entendi. O que são ofertas alçadas, irmãos? Quem já deu ofertas alçadas aqui? Alçadas. Tá. Aí eu pergunto, você sabia o que era oferta alçada? Hã? Não. Alçar é levantar, mas você sabia o que era oferta alçada? Eu acho que eles falavam isso para dizer, vamos levantar uma oferta, né? Mas levantar não é levantar, é recolher. Vamos recolher uma oferta, vamos levantar um dinheiro, vamos levantar uma vaquinha. Então não é levantar. A oferta alçada do Antigo Testamento é quando o sacerdote pegava o molho das ofertas e fazia o movimento, alçando, oferecendo a Deus. O molho das primícias representava o Cristo ressurreto, ele alçava no sentido da ressurreição. Não tem nada a ver com a oferta, mas a gente dava oferta alçada. Aí depois inventaram a oferta das primícias. Bacia? Você falou bacia? Oferta da bacia? É. Daí vocês tiram, né? Aí vinha as primícias. Depois vinha o quê? O sacrifício. E aí você pode inventar o que você quiser, que o povo... Aí nós tínhamos uma fidelidade. Aí onde é que está o problema? Que quando você descobriu que não era nada daquilo, ai, como você ficou feliz, que maravilha, não é nada daquilo. Estamos livres dos gafanhotos, graças a Deus. Aí você agora diz assim, eu conheço a verdade. Você fala assim, que verdade? É que não precisa dar dízimo, coisa nenhuma. Nada de oferta alçada, nada de primícia, nada de compromisso, nada. Você agora se vê livre. Aí você vai para o extremo. Se lá havia uma escravidão, movido pela cegueira e o desentendimento, e por isso você era constrangido a dar, agora você se torna uma pessoa suvina. Melhor do que avara. Vocês preferem suvina ou avara? A irmã disse que prefere avara. Mas suvina, mão de vaca. Mão de vaca. Hã? Aí nós vamos para o outro extremo. Lá nós orávamos 24 horas por dia. Do lado de cá, não sabemos orar. Não queremos orar, não gost... o irmão está orando e você está olhando ao celular, mexendo, conversando, andando, tomando água. As coisas vão perdendo para nós o significado.
Congregar, lá nós éramos escravizados. Agora você vai quando dá, quando pode. Na verdade, assim, quando congregar? Quando sobra uma vaga. Está fazendo nada e você vai. Não é assim que acontece muitas vezes? Porque se nós bem pensarmos, imagine reunião da igreja no domingo às 18h30. Pensa comigo. Tem que ter força de vontade. Tem que ter força de vontade. Tem que ter determinação. Senão você vai meio-dia para o churrasco, chega lá, toma 3 Heineken, come meio quilo de picanha, aí quando dá 6 horas, fala, tem culto hoje. Fala, não, deixa para a semana que vem, vamos ficar aqui até as 8 horas, encerrar a história, aí nós vamos para casa descansar, ver o Fantástico. Por que isso acontece conosco? Por que o conhecimento, o entendimento da verdade nos faz negligentes? Já pensaram nisso ou não? Com vontade de falar dos músicos da igreja, irmãos. Com vontade, eu olhei para o Valdeir ali, falei, meu Deus, deu vontade de falar. Jesus. Nossos músicos aqui, querido, vou falar, tá, amados? Com muito amor, viu? Muito amor. Mas assim, são louváveis também, tá? Tem o crédito e tem o mérito deles também. Temos que colocar a coisa certa, né? Coisa certa. Nós, os músicos chegaram aqui na igreja, todo mundo cativo, escravo. Vieram de lá, né? Não pode tocar isso, não pode tocar ali, não pode... Irmão, se liberta em nome de Jesus. Vocês são músicos. O que o marceneiro faz? Móveis de madeira. O que o dentista faz? Arranca dente. O que o professor faz? Ensina. O advogado defende. O médico, cirurgia. E o músico? O músico toca ou canta. O músico passa a vida inteira, desde pequenininho. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, sol, fá, mi, ré, dó, dó, sol, dó. Solfejando, pestana, solano, parece doido, onde ele está assim, ó. Na rua, andando. Aí ele aprende, se torna um músico. Aí a igreja fala o quê? Infelizmente você não pode exercer sua profissão, só pode tocar na igreja. Não é assim que acontece? Fala, irmãos, sejam honestos com Deus e consigo mesmo. Exerçam a profissão. Vocês são músicos. O músico tem profissão, deve exercer a profissão. Sejam livres. Sejam livres. Aí foram animando, foi um, foi outro, hoje todo mundo vai, graças a Deus, mas aí uns foram e não voltaram, afinal 10 leprosos foram curados, quantos voltaram para agradecer? É uma relação, né? É uma relação. Então, músicos, sejam bem-sucedidos, sejam criteriosos com respeito à música, tudo que vão fazer, mas venham. Porque a gente às vezes vai devagarzinho, chega a hora que está tão distante que fica difícil voltar. Mas isso serve para todos nós que não somos músicos. Veio a pandemia nos obrigou a não congregar, nos obrigou, fizemos de tudo, live, transmissão, a pandemia acabou, e muitos não voltam, mas nós precisamos dos irmãos. O amor à verdade envolve também a ideia de igreja. Hoje eu não consigo concluir o segredo de Paulo, mas vocês verão que há outras coisas a serem ditas sobre ele. Hoje falamos sobre o amor à verdade. Então, o objetivo de cada um de nós aqui,
diante dessa ministração, é nós revermos o nosso conceito, de fato e de verdade, o que nós pensamos acerca da verdade, o que nós estamos dispostos a realizar em prol da verdade, ou se porventura a nossa relação com a verdade é apenas uma relação de quê? Uma relação de quem não acredita muito, não é? Apenas um status, um nome, mas falta aqui dentro. Então, vamos pensar acerca disso, amados, e cada membro do ministério, cada irmão e cada irmã, que de fato e de verdade está entendendo o que nós temos ministrado aqui, vamos reagir positivamente, vamos reagir, vamos nos apropriar dessa verdade, e vamos nos entusiasmar, nos encher de Deus, nos encher de alegria, e vamos adiante, vivendo a palavra, pregando a palavra, e fazendo de tudo para que essa palavra alcance o maior número de pessoas possível. Primeiramente alcançando a cada um de nós, e depois os demais. Amém, queridos? Posso contar com vocês? Um dos segredos de Paulo era o amor à verdade. Amém?